Amigas, amigos, bom dia para todos. Que a felicidade de sermos cristãos e filhos de Deus nos ajude a sermos pessoas solidárias, compartilhar essa alegria, essa paz, essa felicidade com muitos outros que estão sofrendo por falta delas. Mas se de fato nós somos felizes, temos muito que compartilhar. Mas não precisamos correr e fazer coisas impetuosas e com muita coragem, ousadia e força humana para poder chegar às pessoas. Não, o que as pessoas estão necessitando é que nós possamos transmitir de nós mesmos a paz e a alegria de Deus. Todas as coisas lindas e maravilhosas que Ele nos comunica, que Ele nos injeta para que vivamos uma vida abundante na terra, sendo úteis para a sociedade e também. Nesta meditação de hoje, eu estou para falar de dois caminhos com final diferentes, absolutamente diferentes. São dois caminhos paralelos, correm juntos. E eu sei que quando eu menciono os dois caminhos, dois portos, digamos melhor, dois pontos final ao qual se chega caminhando esses caminhos, com certeza você vai dizer: nem doido para aceitar o segundo caminho. Todos pensamos, ou a maioria pensamos assim. Pena que a grande maioria não sabe como caminhar. A grande maioria não sabe onde está esse caminho, onde está o começo desse caminho, pelo menos. A grande maioria está confusa e está crendo que está indo pelo caminho certo para o céu e estão indo para outro lado. E esses dois caminhos não são para o céu e o inferno, senão que o primeiro caminho que eu vou mencionar nos conduz ao martírio por Cristo. E o segundo caminho pode nos conduzir ao suicídio. Até mesmo pensarmos em sermos mártires de Cristo já é muito pesado isso. Quiséramos ser fiéis a Cristo, quiséramos ser crentes cristãos verdadeiros, obedientes e tudo demais, mas que Cristo não exija de nós nos entregar à morte por Ele. Isso é pesado demais. E qualquer um de nós, com muita facilidade, rejeitará essa possibilidade e dirá: acaso não podemos chegar a Cristo por um caminho de paz, de flores, sem nenhuma espinha, sem nenhuma dificuldade? E não faltam aqueles que têm versículos para citar e dizer e demonstrar que o caminho de Deus é todo cor de rosas, que sofrer não é para cristão. Enquanto que nesta meditação você vai ver coisas tremendas que não se pregam. E cada vez que eu vou me preparar para uma gravação para a internet, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que me ilumine e me diga sobre que Ele quer que eu fale. E na maioria das vezes Ele me dá num instante uma história, um versículo, um livro, um lugar,
uma palavra bíblica que quase nunca estava tão à beirada da minha língua para pronunciá-la, mas apareceu por revelação divina para que eu fale sobre. E muitas vezes o Senhor me dá nomes de pessoas, palavras de versículos da Bíblia que eu de imediato poderia rechazar, dizendo: "Ah, não tem nada a ver isso com a humanidade de hoje, as necessidades das pessoas". Mas eu obedeço. Eu digo: "O Senhor quer que eu fale sobre isso, o Senhor vai me revelar significado espiritual e atinente à situação a qual eu deverei abordar nesta pregação". E assim eu faço, fácil, simples. E o Senhor revela coisas que eu nunca ouvi. Houve décadas que eu pregava coisas que ninguém pregou. Agora, já ultimamente, nas últimas 2 décadas, tem mudado bastante a minha experiência e a dos outros também. Não há nenhum mérito em ser o primeiro que pregue determinadas coisas. Não há nenhum mérito. Mas sim há uma alegria para quem emite a palavra de Deus, porque a gente sabe que chegou em tempo para alertar a pessoa que está sofrendo e em perigo de alguma coisa ruim. E quando o Senhor me deu esta revelação estes dias, não tinha acontecido ainda o suicídio ou morte imprevista dessa pessoa que colocou uma bomba em Brasília. Não estou para julgar a ninguém, muito menos a alguém que já não. Tenho respeito pelas pessoas e não vou falar o que se me ocorre que aconteceu. Tenho aprendido os limites das leis, tenho aprendido os limites da autoridade, tenho aprendido os limites da dependência de cada um de nós. Os pais, a mulher ao esposo, o esposo a Cristo, os filhos aos pais, os membros da Igreja de Cristo a Cristo mesmo, e assim por diante. E nesta meditação, o Senhor me deu uma personagem do Antigo Testamento para falar dela. Um homem chamado Sansão. Eu tenho ouvido muitas pregações sobre as personalidades heróicas do Antigo Testamento. Para os judeus e para a maioria dos protestantes, todas as histórias aparentemente heróicas do Antigo Testamento engrandecem o homem. Mas para a igreja e a visão do Espírito Santo na vida da igreja, é o que menos vemos. Não vemos, nem nos importa, nem nos inoportuna pensar em engrandecer ou rebaixar, se for o caso, personalidades do Antigo Testamento. Eu não tenho nenhum problema em dizer que fulano foi cobarde ou pecou nisto e naquilo. Porque todo o Antigo Testamento e toda a Bíblia fala de Cristo e a igreja. Isso sim eu vou zelar por isso. E aqui, como já falei, vamos falar ou vamos meditar sobre dois caminhos que vão paralelos. Um termina no suicídio e o outro termina no martírio. Por aí eu posso me equivocar do lado, mas não ligue para isso. O que importa é que um termina no martírio e o outro termina no suicídio. Mas que coisa é essa? Que caminho é esse que nos leva a um desses dois finais cruciais?
Que coisa é? Que caminho é? Esse caminho, no versículo 33 de 1 Coríntios, capítulo 15, chama bons costumes. Se as minhas costumes são boas, eu estou transitando o caminho ao martírio, não ao caminho à glória, senão o caminho ao martírio. Não que eu vá pagar por minhas coisas certas que eu faça. Não, eu não tenho nada que pagar. Não serão méritos meus os costumes bons que eu pratique e viva. Mas, inquestionavelmente, bons costumes vão me levar ao martírio. Para quê? Para que saibamos que se temos algo bom que fazer nesta terra, não é porque somos bons, senão porque Cristo está em nós. O próprio Deus mora em nós, e Deus é o único bom, disse Jesus. E por isso é que podemos fazer coisas boas. E vem o martírio no final da nossa jornada, para que nós saibamos que nada é nosso, que ainda há uma prova que passar, e que se nessa prova nós renegamos contra Cristo, perdemos tudo o que temos feito de bom no caminho. Perdemos tudo, porque ainda a última prova preparada por Deus para nós, não temos saído bem, porque temos fracassado. Talvez o eu é muito forte e temos dito, não, posso sofrer qualquer coisa, menos isto. E eu tenho que chegar a esse ponto, que não tenha mais nenhum pouquinho de eu. Nada que me reserve a vida, senão que eu tenho que chegar ao ponto em que eu dou tudo por Cristo. E quando eu der tudo por Cristo, só então serei aprovado para viver a vida eterna. A vida eterna com Deus, enquanto que os outros que morrem sem Deus vão viver a vida eterna sem Deus. E não quer dizer que todo suicida vai para o inferno ou vai ser castigado por Deus. Não. Porque há muitos tipos de suicídio. Eu não vou entrar no mérito da psicologia para descrever os tipos de suicídio, mas tenho conhecido vários tipos devido ao meu ministério e a minhas capacitações que me levaram a servir a muitas pessoas. E quando eu lembro de muitos suicídios muito tristes, eu fico consternado, porque uma mãe, pai, não merece que um filho se suicide e vice-versa. Mas existem vários tipos de suicídio. E o versículo diz assim, o que mencionei em Coríntios: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Outras versões não diz conversações, diz companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Está na mesma. A gente tem conversação quando tem companhia. E tem companhia para ter conversação. Então, ambas as coisas são a mesma coisa. Na síntese, esses dois termos
estão dizendo a mesma coisa. As más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. No mecanismo da conversação ou da companhia, há um vai e vem. Sempre vai e vem conversa. Sempre vai e vem comentários. Sempre vai e vem ponderações, juízos. Pode haver condenações. Pode haver teatralidade e muitas outras coisas, algumas horrendas, outras boas, algumas humanas, outras desumanas, algumas de juízo prematuro, outras de empatia. E assim por diante, a diversidade do diálogo seria enorme sobre a face da Terra. Onde há uma companhia, há conversação. Então as palavras, as coisas vão e vêm, vão e vêm. Agora eu pergunto para você: você fala consciente de tudo o que quer dizer? Você fala consciente de que está dizendo a verdade? Você fala consciente que está falando para edificação? Você fala consciente que você está falando com amor e não com inveja, não com raiva, não com ódio? Porque é fácil dizer, eu vou falar na minha humildade, eu vou falar porque eu amo. Mas será que de fato amo e sou humilde? Então, eu posso ter uma posição enganosa, crendo que eu sou aquilo que eu penso que sou. Então, o que eu falo e a companhia que eu estou tendo é uma companhia de um só lado, do bem, por dizer de alguma maneira. Porque se eu estou me sentindo bem em tudo que eu estou fazendo e dizendo, então, implicitamente estou dizendo e reconhecendo e admitindo que do outro lado tem algo errado. Mas será que eu não estou tendo uma atitude maldosa, sabendo que estou fazendo mal para o outro? E se isso for, que há do outro lado? A maldade, a vingança ou há amor e perdão? Não podemos saber. Não podemos saber. E já julgamos que é isto, é que é aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. Me respondeu desta maneira porque ela odeia, porque ela mente, porque ela escondeu isto e aquilo. Eu já estou sabendo tudo do coração do outro. Isto é uma barbárie espiritual. Isso não existe. De que até o melhor psicólogo do mundo possa saber o que está no pensamento dos outros. A Bíblia é muito clara. Que o único que conhece os pensamentos e as intenções do coração do homem é o Criador do homem. Outro detalhe no diálogo, na conversa, na companhia, é a escuta. Tem muitas pessoas que escutam, mas a maioria não escuta. Eu vi estes dias do lado de um motorista e eu vou contar esta história, esta realidade que eu vivi e que ninguém fique pensando mal de mim, que eu estou falando mal de determinadas pessoas ou entidades ou instituições governamentais. Eu não sou juiz de ninguém, embora tenha o diploma de juiz arbitral ou mediador. Eu não sou juiz de ninguém diante de Deus. Eu sou um pregador da justiça, mas não juiz. Mas aquele homem, companheiro do motorista, falava sem parar mais de uma hora. Na volta,
Ele falava sem parar de novo, e em um momento o motorista desce, estava como a 5 metros dali, e ele ainda seguia contando o que estava contando, que não havia ninguém para ouvi-lo. Ou melhor, que fosse parte da ronda de companhia dele. Ninguém era companheiro dele. Mas ele não conseguia parar de falar. Vemos esse lado da companhia e do conversar. Tem pessoas que escutam e tem pessoas que não escutam. E falam em cima aos outros e não param de falar. Essas pessoas que não escutam, não praticaram o escutar, não praticaram o falar somente no lugar e no momento que lhe corresponde, senão que sempre está falando antes ou durante ou depois do tempo que lhe corresponde. Essa pessoa está adquirindo um má costume. Não está desenvolvendo um bom costume. Está desenvolvendo um mau costume, que é o princípio, um dos princípios para terminar em suicídio. Porque se sabemos ouvir, sabemos ser salvos a tempo. Em 2 enchentes muito grandes na minha cidade natal, chegou um senhor com seu caminhão, que era o único caminhão do bairro, e gritava o sobrenome do meu pai: "Vamos, Dom Aranda, vamos, que a enchente está chegando na sua casa." 2, 3 da madrugada. A pessoa que sabe ouvir se salva. Pegou um salto meu pai da cama e já falou para todos nós: "Levantem, gurizada, vamos embora daqui." Ele não tinha alugado uma casa para mudar. Ele não tinha nada no outro bairro. Mas veio um amigo dele de caminhão e disse: "Vamos daqui." Carregou nossa mudança e nos levou a um lugar e nos acomodou numa boa casa, que nem pagamos aluguel. Foi de graça. Essa é a vantagem de quem sabe ouvir. Mas quem não sabe ouvir é uma desgraça. Uma desgraça. Também tem aquele que fala sem censura. Acha que ninguém pode questionar os seus ditos, suas palavras, sua argumentação. Claro, se é uma argumentação ou um questionamento fora do lugar é diferente. Mas muitos querem ter a verdade de ponta a ponta e não pensam em falar a verdade, e não se defender a si mesmo e defender a sua verdade, que é egoísta. Não sabem que em todo diálogo deve haver censura, questionamento, para que possamos crescer. E por último, tem aqueles que falam que tem que filtrar tudo. Veja, se você filtra, com que parte você vai ficar? Você vai ficar com a parte que mais você gosta. Aquilo que você aceita, aquilo que você crê que é assim, do jeito que você crê, isto está bem. Que foi falado naquele ponto que você gostou, ou é de acordo às suas ideias e convicções. Então você filtra e fica com isso. Isso é egoísmo e pode ser caminho ao erro e à mentira e ao engano facilmente. Porque ninguém pode filtrar totalmente o que o outro fala. O que deve haver é costume. É o que diz o texto. O que deve haver é costume. Se nos acostumamos com a verdade não nos vai trair. Não nos vai deixar errar o caminho. Mas se
não nos acostumamos com a verdade, então, sim, algumas vezes teremos que fazer filtro, que é de um aspecto de implicitamente egoísta. Mas quando um costume é bom? Quando um costume é bom? Para entender um pouquinho melhor esta questão, vejamos a história de Sansão. Sansão se suicidou e está na lista dos vencedores pela fé em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Opa, quer dizer que Deus aprova o suicídio? Não. Não. Lembrem-se que eu falei que há vários tipos de suicídio. Todos podemos estar nos suicidando até um ponto que tomamos temor de Deus e começamos a contar nossos dias, como no Salmo 90, e a ter temor do Senhor, redimindo nosso tempo, cuidando nossas palavras e vivendo uma vida totalmente para Ele. Então, quando chegamos a esse ponto de entrega absoluta a Ele, nós deixamos de ser suicidas. Senão, a maioria da humanidade está se suicidando com drogas, com vício de álcool, com vício de comida, com vício de falar, com vício de julgar, com vício de condenar e um vício que está muito em voga nestes dias de dizer: eu não aguento injustiça. E querem matar o presidente, querem matar um político que pensa diferente, que faz as coisas diferentes. Mas eles são justiceiros de Deus na terra. Noé foi um pregador da justiça. E sabe quantos anos ele pregou? 100 anos. Não 120, como dizem por aí. 100 anos, está na Bíblia. Ele pregou. Quantos ele conseguiu trazer a Deus? Salvar? 7 pessoas da família, mais ninguém. Todo mundo estaria gritando e dizendo: esse cara é louco, fazendo um baita de transatlântico aí para o mar, e quando que não tem, aqui não tem mar, aqui não tem, e não tem inundação, não tem dilúvio que ele está pregando. Esse cara é louco. Hoje em dia, tem muita gente que quer se mostrar justiceira e acham que eles estão totalmente na verdade. E são de Deus por isso. Porque perseguem o outro, querem matar o outro, querem envenenar o outro, querem ter os mesmos direitos que têm os que estão no governo. E eles estão fora, mentindo, roubando, ocultando seus crimes. Mas eles querem fazer justiça. Mas não querem pregar 100 anos com a vida, como pregou Noé, dando a vida, dando a família para Deus. Custe o que custar. Agora vocês vão viver junto com os animais. Isso eles não querem. Eles têm casa nos Estados Unidos, eles têm tudo pago para ir para os Estados Unidos, para outro lado, para aqui, para lá. Eles têm suas mansões no Brasil. Eles não querem assumir a posição de pregador de justiça. E eu, pela graça de Deus, não prego justiça. A justiça que eu prego está implícita no Evangelho da paz. Porque o Evangelho não é de justiça, é de paz e de amor. Goste ou não goste, me chamem de comunista ou não me chamem de comunista. A Bíblia diz que o Evangelho é de paz e amor. E a justiça não é parte do Evangelho, senão a reação aos que não obedeceram ao Evangelho. No final,
E Jesus disse: ainda não é o dia. Em que nem temos que pregar de inferno, de coisas, de castigo de Deus. Não é próprio que preguemos isso. Hoje temos que pregar o Evangelho. E este Sansão fez uma trajetória das piores. E vocês vão ver a parte melhor deles, como eu vi por muitos anos. Até que eu vi a parte ruim. Mesmo sendo salvo lá em Hebreus capítulo 11. Porque a salvação é por graça. Mas ele começou por façanhas. Ele teve várias façanhas interessantes, muito grandes, que nós hoje, em pleno século XXI, não temos a capacidade de produzir essas façanhas. E ele sim. Ele fez algumas façanhas interessantes, impressionantes. Ou seja, começou bem, mas também logo ele teve um caráter ruim. Eu vou pedir para o meu acompanhante, minha equipe, está aí a imagem? Não está. Muito bem. Tem uma imagem que eu desenhei que pode ir no PDF, verdade? PDF final que vocês podem adquirir. É uma jornada. Todos começamos pelas façanhas. Ninguém vai chegar ao que chegou esse homem lá em Brasília estes dias se não começar por façanhas. Começamos por façanhas, fazendo coisas boas para a sociedade e achando que o que fazemos é o bem. Damos nossa vida por esse bem. E era o que fez Sansão. Mas depois ele tem um problema de caráter. É o que a maioria tem. Então, o que faz aquela pessoa que já fez um bem para a sociedade, talvez deu emprego, talvez salvou alguém de um afogamento, enfim, tem muitas formas de fazer o bem para os outros. Mas onde está o seu mau caráter? Pode estar, como no caso de Sansão, nas trapaças que ele fez, no fracasso que ele teve no primeiro namoro, na volatilidade dele, ou seja, aquela instabilidade de caráter. Um dia amanhecia bem, outro dia ruim. Ele também tinha problema com desenfreio, que no português existe a palavra desenfreio, que é sinônimo de irritação. Ou seja, que de repente ele ficava louco. Quantos caminham esse caminho? Logo, ele entrou numa fase de enigmas. Ele fez muitos enigmas, vários enigmas. 3 ou 4, eu acho. Ele fez enigmas, criou enigmas. Esse é outro problema que vai denunciar que caminho estamos tomando. Se o caminho do martírio por Cristo ou o caminho do suicídio. O caminho do suicídio necessita de enigmas de nossa parte. As pessoas que se suicidam, em grande parte, elas praticam alguns enigmas que a família mais próxima não sabe desses segredos deles. Mas aquele que caminha o caminho para ser mártir por Cristo não tem nada para esconder. Ele sofre pobreza, sofre injustiça, sofre que não pagam para ele, sofre que roubam dele, sofre perseguição, sofre de tudo. E ele não esconde, ele não está aparentando, porque ele sabe que ainda falta o pior. E ele está disposto a morrer mártir de Cristo. E em terceiro lugar, quarto lugar melhor, a pessoa que está caminhando para uma vida de suicida, ela se vinga. Tem muitas vinganças na vida dessa pessoa. E por último, chega ao suicídio. Então é muito lamentável isso. Muito lamentável mesmo
que algumas pessoas, sendo até crentes ou cristãos, cheguem a esse final. Tudo porque não querem pagar o preço para ser mártir de Cristo. Porque a salvação é por graça, mas o reino tem que pagar o preço. O reino com Deus. E o reino com Deus começa na terra, por isso se chama reino dos céus. E por isso rezamos o Pai Nosso, venha o teu reino. O reino de Deus começa aqui na terra e não termina, senão que segue pela eternidade no céu. Esse é o reino de Deus. Mas isso temos que pagar o preço. E tem muito crente aí por todos os lados que paga o preço pela política, pelo político, pela direita, pela esquerda, pelo comunismo, pelo capitalismo, mas não é capaz de pagar o preço por Cristo. Ou acha que dando um dízimo, uma oferta, já está tudo bem com ele e Deus. Deus não necessita nada disso. Deus requer nossa entrega absoluta. Isso sim, entrega absoluta. Basta eu ser ofendido, eu já tenho que me perguntar, não será que eu tenho que pagar esse preço de ser ofendido e calar a boca? Basta eu ser roubado para eu perguntar, não será que eu tenho que me deixar ser roubado para que me conheçam como um pregador da justiça? Porque eu também roubei em alguma oportunidade da minha vida. Enfim, são coisas, perguntas, questionamentos que devemos nos fazer e que a maioria dos crentes não faz. Roubou e vive enchendo a boca contra político dizendo que é ladrão. Mentiu um monte de vezes, enche a boca dizendo que ele não mente. Toma mentiras e condena diante de Deus por repetir o pecado e ainda por ser intolerante com os outros. E o Evangelho é de paz. E se você conhece este Evangelho, você não pode trocar por outro. Não pode. E sabe o que? Voltando ao versículo de 1 Coríntios 15, 33, eu vou provar com este versículo somente que não se pode ser salvo e deixar de ser salvo. Ser um soldado de Cristo e deixar de ser soldado de Cristo. Porque o ser soldado e deixar de ser, podemos. Mas a punição vai ser gravíssima. Olha o que diz o versículo 15, versículo 14. Ai, desculpem que eu estou vendo mal aqui. Versículo 33 e 34. O 34, olha o que diz aqui. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, como cristão. E não pequeis mais. Tem gente crente aí que pensa que pecado é roubar, mentir, é o adultério do outro, não o adultério dos olhos dele. Mas aqui, não pequeis mais. Como? Ao não ser sóbrio. Pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus. Isso em vós, não, isso eu vos digo para a vossa vergonha. O apóstolo está dizendo na cara, eu estou falando isto para que vocês tenham vergonha. Vocês são crentes, se dizem crentes, mas não conhecem Deus. Que classe de crente é esse? Se batizou, se chama de crente, se chama de evangélico, se chama de cristão, mas não conhece Deus, o Deus da paz. É uma vergonha, diz o apóstolo Paulo. Amém?
Meus irmãos, minhas irmãs, não sei se ficou alguma dúvida. Façam o meu favor de comentar, questionar. Eu não sou de briga, mas se vocês questionam aí no lugar dos comentários, eu vou poder ajudar a você muito, muito. Porque o que mais há hoje é o falso evangelho da guerra, da arma. E eu tenho o evangelho da paz, que me dá paz e me dá em abundância para compartilhar com muitos que desconhecem a Deus. Deus abençoe abundantemente. Amém.